Muito bem, boa noite a todos. Estou localizando aqui a minha ajuda para eu lembrar tudo aquilo que eu tenho que falar. A gente começa a ficar um pouco mais velho, a gente tem que anotar até o boa noite para não esquecer de cumprimentar. E olha que eu ainda não cheguei na idade do Eliezer não, mas eu chego lá. Meus queridos, é muito bom estar com vocês mais uma vez. Para mim é uma alegria muito grande. E eu começo agradecendo os irmãos pelo convite. E o meu desejo, assim como foi mencionado na oração, é que de fato Deus fale aos nossos corações, que apesar das nossas limitações, apesar talvez das palavras insuficientes, o meu desejo é que nessa noite, de alguma forma, nós ouçamos a palavra do Senhor falando aos nossos corações. E para isso, eu gostaria de meditar com vocês sobre um assunto, e eu coloquei ali para que nós possamos refletir nesta noite, que nem tudo, às vezes, é o que parece. E para que nós iniciemos os nossos pensamentos a respeito desse tema, nem tudo é o que parece, eu convido que nós façamos a leitura desse versículo que está explícito ali, que o escritor aos Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, ele diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Talvez se nós parássemos apenas nesse versículo, ele já justificaria a frase anterior, quando eu disse que nem tudo na nossa vida, às vezes é o que parece. E quando nós lemos esse versículo, o escritor era um pouco mais específico, se referindo à existência humana, à nossa vida aqui neste mundo, aos caminhos que, às vezes, eu e você, nós decidimos percorrer aqui na nossa vida. Ele diz que há caminhos que, aos nossos olhos, aos olhos dos homens, aos olhos das mulheres, aos olhos de todas as pessoas, parecem que é um caminho bom, é uma decisão certa a ser tomada, mas quando chega ao final desse caminho, são caminhos de morte. E eu gostaria justamente de refletir nessa noite, de repente, a respeito de alguns caminhos que às vezes eu e você temos a possibilidade de tomarmos durante a nossa existência, durante a nossa vida, e que infelizmente são caminhos que não vão nos levar às vezes aonde nós imaginamos que chegaremos, são caminhos que talvez não vão nos levar à presença de Deus e a uma vida ao lado do Senhor, como muitas vezes nós imaginamos, mas de fato são caminhos que nos levam para o lado oposto, são caminhos que levam à morte, que nos levam a distanciamento da presença de Deus, e que talvez, às vezes, esses caminhos nós tomamos eles sem perceber, às vezes levado pelas aparências, afinal de contas, nem tudo é o que parece. E eu não sei se você já percebeu, mas nós vivemos dias em que nós estamos enraizados num contexto em que é muito fácil nós sermos enganados por coisas apenas através da sua aparência. Nós somos muito suscetíveis a sermos desviados a nossa atenção a coisas que têm aparência, mas que não são reais. Afinal de contas, você já deve ter visto nas suas redes sociais uma chuva de vídeos, de imagens construídas, arquitetadas com o que nós chamamos hoje, em 2025, de inteligência artificial. E é um assunto que está em alta, e nós gostamos de ver aqueles vídeos engraçados, aqueles jogadores de futebol barrigudo, fazendo academia, o Cristiano Ronaldo e o Messi na mesma foto, no mesmo ambiente, Bolsonaro e Lula tomando uma gelada juntos. Eu acredito que vocês já devem ter visto isso nas redes sociais de vocês, e nós muitas vezes, tentamos, pegamos uma foto nossa lá, totalmente destruído, e às vezes nós aparecemos lá num corpo totalmente rejuvenescido, um corpo malhado, porque a inteligência artificial faz com que nós pareçamos algo, mas que na verdade não somos.
E fique tranquilo que eu não vou pregar contra a inteligência artificial e nem como você fazer essas fotos, não, é legal. Eu gosto muito, às vezes eu faço uns videozinhos assim. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós não podemos nos deixar levar nas coisas espirituais pelas aparências. Eu não sei quantos de vocês já assistiram um filme que chama Truque de Mestre. Para aqueles que não assistiram e gostam de filme de ação, eu recomendo. Não aconselho você seguir aquilo que os personagens fazem, porque eles são ladrões de banco, não recomendo. Mas eu gostaria de trazer à menção esse filme, porque num determinado momento, para aqueles que não assistiram se contextualizar, o Truque de Mestre é um filme que retrata a história de um grupo de pessoas que tem como profissão a arte do ilusionismo. São pessoas que realizam mágica. E ao mesmo tempo, como eu disse, eles usam todo aquele aparato artístico, todas as suas técnicas de ilusionismo para efetuar roubos em banco. Então essa é a parte que eu não recomendo. Mas me atento a uma frase que é dita em um determinado momento do filme, em que um dos atores, eles estão ali no espetáculo, e eles estão com uma casa cheia, uma plateia totalmente vidrada naquilo que eles estão falando, e um dos personagens diz: aproxime-se, porque quanto mais você pensa que vê, mais fácil será enganá-lo. Em outro momento do filme, existe uma outra frase que eu gostaria que nós chamássemos a atenção para ela, que diz: olhe com atenção, porque quanto mais atento você pensa que está, menos você realmente vai ver. E eu acredito que durante o tempo que nós vamos explicar aqui os pensamentos, nós vamos entender essas duas frases, e eu quero chamar a atenção de vocês para um contexto espiritual que muitas vezes nós vivemos. É exatamente isso que essa frase do filme retrata. Muitas vezes eu e você, nós estamos preocupados em entender, muitas vezes nós queremos descobrir as coisas, nós nos empenhamos em ter total conhecimento, mas no final existem coisas acontecendo e o nosso foco está desviado daquilo que realmente importa. Por que esse personagem falou isso? Porque naquele show de ilusionismo, enquanto aquelas luzes estavam brilhando, aqueles sons estavam sendo emitidos, toda aquela parafernália estava acontecendo, as pessoas estavam ali ansiosas em descobrir qual truque seria realizado, queriam entender o que estava acontecendo, mas no estalar de dedos já havia acontecido algo que eles não tinham percebido, porque eles estavam distraídos, o quê? Da realidade. Eles estavam focados na aparência, e as coisas estavam acontecendo em outro lugar, de uma maneira diferente, um contexto totalmente diferente da realidade. E eu e você, infelizmente, estamos inseridos em um mundo em que nós somos todo tempo bombardeados com coisas que nos chamam a atenção, têm aparência de verdade, tem aparência de ser algo de fato que vai agregar à nossa vida, mas são simplesmente distrações daquilo que realmente importa. E aplicando isso na vida espiritual, existe um perigo muito grande de eu e você, nós estarmos tomando caminhos na nossa vida, e às vezes achando que estamos caminhando ao lado de Cristo, e nós não estarmos fazendo a sua vontade. Existe um perigo muito grande de eu e você estarmos distraídos com aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, achando que nós estamos honrando a Deus, que nós estamos encontrando a Deus nesse processo da nossa caminhada, e nós estamos caminhando largamente para caminhos de morte, assim como diz Provérbios. E rapidamente eu gostaria de citar 3 possíveis caminhos que eu e você, às vezes tomamos aqui na nossa vida, e que nós achamos que está nos levando à presença de Deus, mas de fato está nos levando a um lado contrário. E o primeiro caminho que muitas vezes eu e você nós podemos tomarmos ele aqui na nossa existência, é o caminho da ilusão da autossuficiência. E como exemplo, eu vou citar aqui um daqueles malfeitores que foram crucificados com o Senhor Jesus Cristo.
E para economizar tempo, nós não vamos abrir, mas eu vou citar para vocês aquilo que está retratado em Lucas capítulo 23, versículo 39. E a palavra de Deus diz assim: um dos malfeitores crucificados, ele blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: não ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nos nossos atos merecem, mas este, Jesus, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu ressalto aqui a atitude do primeiro assaltante que estava preso ali naquela cruz. Um homem que, mesmo carregado de condenações pela lei dos homens, um homem carregado de culpa, um homem carregado de todas as coisas ruins que você pode imaginar, ele ainda assim olhava para Jesus e dizia: você devia me livrar da minha situação, porque eu não mereço estar aqui. Aquele homem estava indignado de estar ali sofrendo, crucificado, mesmo que aquilo ali fosse a sentença justa pelos seus erros, mas ele questionava Jesus, ele sabia quem era Jesus, e ele questionando, primeiramente, o poder de Jesus de salvá-lo naquele momento, e também questionando o porquê que ele estava ali naquela condição. E trazendo aos nossos dias, quantas e quantas vezes eu e você, nós, na nossa vida, nós estamos vivendo os nossos dias e sobrevém sobre nós algumas coisas que talvez nós não desejamos, e nós automaticamente, quando principalmente vem dificuldades na nossa vida, nós começamos a atribuir essas tribulações, essas coisas que dão errado na nossa vida, nós atribuímos elas a Deus, como se Deus ele fosse responsável pela nossa felicidade, como se Deus ele fosse culpado das nossas infelicidades, e principalmente que Deus ele deve nos aceitar com todos os nossos pecados e todos os nossos erros. Afinal de contas, quem de nós talvez não ouviu de alguma pessoa, ou em algum momento nós mesmos já falamos ou pensamos: não é possível que Deus ele vai me condenar por esses erros que às vezes acontecem na nossa vida. Afinal de contas, ninguém é perfeito. Na sociedade ativista que nós vivemos hoje, quantas e quantas vezes nós ouvimos afirmações como: quem é Deus para julgar o que eu faço da minha vida? Quem é Deus para julgar aquilo que eu faço ou deixo de fazer com o meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas decisões? Nós tomamos muitas vezes caminhos como se eu e você nós fôssemos autossuficientes, que Deus não tivesse nada a ver com as nossas decisões, que nós não devemos satisfação daquilo que nós fazemos. E por fim nós acabamos tomando inúmeras decisões erradas e colhendo resultados dolorosos na nossa vida, e muitas vezes atribuímos isso não aos nossos caminhos errados, mas atribuímos isso a Deus. Meus queridos, quando nós tomamos caminhos em que nós achamos que nós podemos viver neste mundo independentes de Deus, assim como o primeiro versículo que nós lemos, o final deste caminho é um caminho de morte, é um caminho de sofrimento, é um caminho de decepção, um caminho de frustração. Porque mesmo que eu e você, nós em algum momento pensemos que nós podemos viver a nossa vida independente de Deus, em algum momento nós vamos ter que perceber que não é possível vivermos a nossa vida independente de Deus. E principalmente, não é possível que Deus, Ele nos salve, Ele nos transforme, sem que eu e você nos humilhemos na sua presença e reconheçamos o nosso pecado. Deus, Ele não é obrigado, Ele não tem dever nenhum de engolir a seco
aquilo que nós fazemos, aquilo que nós deixamos de fazer, e Deus que fique para lá. Se você tem vivido a sua vida pensando que, Deus ele está lá longe, e eu estou aqui, Ele não está nem aí para o que eu faço. O final deste caminho é um caminho de morte, um caminho de separação total da presença de Deus. É um caminho ilusório. E, infelizmente, existem milhões de pessoas que estão seguindo esse caminho. Basta você ver a internet, que hoje é o canal de comunicação mais rápido. Quantas e quantas reportagens, entrevistas, às vezes um vídeo gravado por uma pessoa falando como se Deus não existisse. E hoje, infelizmente, a existência de Deus ela tem sido questionada todos os dias. Pessoas têm se empenhado em achar artimanhas que coloquem em xeque a existência e a ação de Deus na nossa vida. E é por isso que eu e você, nós não podemos ficar presos às ilusões e nós devemos nos ater à palavra de Deus, que nos traz a luz, a verdade, aquilo que de fato é a vontade de Deus para as nossas vidas. E se eu e você, nós queremos conhecer o caminho da vida, nós não podemos viver uma vida assim como esse malfeitor, desprezando a Jesus e a sua ação na nossa vida. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, o retrato que nós temos de nós seres humanos sem Deus é um retrato que mostra em todas as suas linhas, todos os seus contextos, que nós somos pecadores, culpados, separados da presença de Deus. E eu poderia aqui citar inúmeros versículos aonde os nossos pecados são citados como algo que nos separa da presença de Deus. E que faz com que eu e você necessitemos da ação única e exclusiva de Deus. Então, diante da palavra de Deus, não há como esse caminho da autossuficiência, ele terminar em vida, ele terminar em bênção. Porque nós não somos autossuficientes. Nós dependemos da ação de Deus todos os dias na nossa vida. E para que a nossa alma seja salva, é necessário que Deus transforme o nosso coração. Se talvez você esteja nesse caminho, repense os caminhos que você está vivendo aqui neste mundo. Talvez você seja uma pessoa que não é uma dessas que eu citei, que ignora a existência de Deus, que age como se Deus não existisse. Talvez você seja uma pessoa que se apega ao que poderia ser o oposto desse primeiro caminho. Uma pessoa que acha que a religião é capaz de aproximar a sua vida da presença de Deus. E eu coloquei ali que o segundo caminho é a armadilha da religião. E talvez você se pergunte, mas como, Mateus? Como que a religião poderia ser uma armadilha? Como que a religião poderia me afastar da presença de Deus? Meus queridos, nós devemos entender que seguir o nosso Senhor, ter uma experiência de fé, ter uma experiência de salvação, não necessariamente está relacionado a uma religião. Porque o que eu quero dizer com religião são todas aquelas ações que muitas vezes nós fazemos, mas para aliviar a nossa consciência, do que de fato fazer a vontade de Deus. Aquela lista de regras que talvez nós escrevemos, talvez nós temos ali na nossa mente, no nosso coração, de que se eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, então Jesus, o Senhor, Ele tem que me aceitar. Se eu frequento uma igreja A, uma igreja B, automaticamente eu sou filho de Deus. Meus queridos, tenha consciência de que o fato de você estar dentro de uma igreja, o fato de você ler a Bíblia, por si só, essas ações, essas atitudes, elas não tornam você um filho de Deus. E é por isso que eu e você, nós devemos tomar cuidado, porque pode ser que você esteja vivendo nessa ideia ilusória de que seguir uma religião
ter acima de você um líder religioso, um presbítero, um pastor, um bispo, um apóstolo. E hoje nós temos tantas nomenclaturas, tantas religiões. Aqui em Santa Vitória tenho certeza que tem N igrejas, N religiões. E não estamos aqui discutindo o mérito de cada uma, se está certo ou se está errado, mas o que eu gostaria que nós tivéssemos como conclusão é que a religião por si só, a prática religiosa, essa liturgia na qual nós estamos muitas vezes envolvidos e inseridos, o simples fato de nós estarmos presentes nessas ocasiões não nos torna um filho de Deus. Isso é uma ilusão. E cito para vocês um exemplo de Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 23, um texto conhecido onde nós temos ali a narrativa do jovem rico que chega para conversar com o Senhor Jesus e diz assim a palavra de Deus: certo homem de posição, ele perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Versículo 20, sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aquele homem respondeu: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus isto, disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. E a resposta daquele homem a isso diz: ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Um homem que, ao longo da sua vida, apesar de ser ainda jovem, como retrata o texto bíblico, o próprio Senhor Jesus, ele afirma para aquele homem que ele conhecia os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. E acredito que eu e você também, nós poderíamos citar os 10 mandamentos e até outros mandamentos que a gente encontra na palavra de Deus. Nós poderíamos citar de cor esses textos, esses mandamentos. Mas repare que esse homem, mesmo ele afirmando a Jesus que ele tinha praticado todas essas coisas desde a sua juventude, o Senhor Jesus Cristo não chegou, deu um abraço nele e falou: não, meu filho, então está tudo certo, seus pecados estão perdoados, só me seguir e vamos caminhar junto. Não. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não olhou para o conhecimento daquele homem, ele não olhou para as práticas dos mandamentos daquele homem, mas o Senhor olhou para o coração daquele homem que, como nós podemos chegar à conclusão, o Senhor conhecia que o coração daquele homem estava apegado, não nos mandamentos que ele obedecia, mas nas posses que ele tinha. E é por isso que quando o Senhor Jesus Cristo, ele manda aquele homem vender aquilo que ele tinha e dar aos pobres, não é porque o Senhor Jesus queria que ele comprasse um lugar no céu, mas é porque Cristo conhecia o coração e sabia que aquele homem estava convicto de que as suas posses, o seu dinheiro, era capaz de fazer tudo na vida dele, inclusive comprar a salvação. O Senhor Jesus Cristo sabia que o coração daquele homem não estava em fazer a vontade de Deus, mas estava firmado nas suas riquezas, naquilo que ele construiu aqui neste mundo. Mesmo sendo um homem religioso, que conhecia e praticava os mandamentos. E é por isso que eu disse que a religião ela pode ser uma armadilha, porque quando nós olhamos para os mandamentos, uma pessoa que busca no seu dia a dia obedecer os mandamentos, é uma pessoa que está, de alguma forma, em algum nível, buscando fazer o bem. Mas qual que é o problema disso? É que quando muitas vezes eu e você, nós trilhamos esse caminho da religiosidade, em algum momento nós somos acometidos de um sentimento, como se nós passássemos a merecer o favor de Deus, que nós passássemos a ser merecedores daquilo que Deus tem a nos oferecer, por méritos próprios, por coisas boas que eu e você nós estamos fazendo. Infelizmente, quando nós nos apegamos à nossa religiosidade, nós corremos o perigo
de também começarmos a olhar para a nossa vida e começarmos a comparar-nos com outras pessoas que talvez não estão obedecendo os mandamentos igual eu estou, e achar que pelo fato de eu obedecer os mandamentos, eu sou uma pessoa melhor do que aquele que não pratica. Talvez eu fico pensando, ó, eu fui na igreja quarta, eu fui na igreja domingo de manhã, fui no domingo à noite, eu fiz isso durante um mês, tem 3 meses que eu não falto, tem 6 meses que eu tenho uma frequência perfeita. Então eu acho que eu sou um crente muito bom. Afinal de contas, eu não falto nenhum culto. E a religiosidade talvez nos traz a impressão de estarmos próximos de Deus, e na verdade o nosso coração está totalmente longe. Assim como esse homem. O coração dele estava nas posses, nas riquezas, e naquilo que ele tinha construído com as próprias mãos. Mas Deus, através da sua palavra, nos mostra que nós devemos buscar o Senhor, independente da religião. Até porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos salva, não por causa de obras boas que nós venhamos a fazer. Porque eu e você, independente da religião, o nosso coração ele está infectado com o pecado. E não existe religião alguma capaz de transformar o nosso coração pelo simples fato de nós termos uma lista daquilo que nós podemos ou não fazer. E se nós cumprimos 10, se nós cumprimos 8, se nós cumprimos 5, se nós cumprimos 2, diante de Deus todos nós somos pecadores. Até porque se nós formos criteriosos e formos honestos conosco mesmo, nós, por causa da nossa condição espiritual, não seria possível que nós cumpramos todos os mandamentos 100% sem falhar um dia. E é exatamente por isso que a religião não é capaz de salvar a nossa alma, porque eu e você, nós somos incapazes de alcançar a graça de Deus pelos nossos próprios esforços. E é o que muitas vezes a religião prega. E nós devemos tomar cuidado, meus queridos, e eu coloquei ali que a religião às vezes é uma armadilha, porque infelizmente, voltando ao nosso contexto atual, nós vivemos dias em que as religiões, elas têm atacado as redes sociais, elas têm atacado cada um de nós com palavras aveludadas que às vezes agradam o nosso coração, às vezes chamam a nossa atenção, às vezes nos distrai daquilo que realmente importa, que é a nossa condição de pecadores. Aqueles de vocês que já ouviram estudos do Eliezer, vocês vão entender aquilo que eu estou falando. Quem nunca teve a oportunidade de ouvir um vídeo muito bem produzido, com uma pessoa bem afeiçoada, uma voz aveludada, um sorriso no rosto. Oi, meus lindos, como é que vocês estão? Porque você, a sua vida, é o centro do coração de Jesus. E aquilo que você vai fazer durante esse ano vai prosperar. E nada de mal vai acontecer na sua vida. E as pessoas aplaudem, assoviam, porque a religiosidade tem sido uma distração do nosso coração pecador e pecaminoso. Quantas religiões têm ensinado de que a palavra de Deus, ela não quer dizer o que ela realmente diz. A palavra de Deus, é necessário que nós façamos algumas adaptações. Afinal de contas, a cultura de hoje é muito diferente da cultura de milhares de anos atrás, onde já se viu Jesus desprezar as minorias, onde já se viu Jesus falar contra alguns comportamentos que são humanos e não de Deus, onde já se viu que Jesus ia julgar a minha vida pelas coisas que eu faço. Jesus tem tanta coisa a mais para se preocupar, que Ele não está nem aí para a minha vida. Então essa palavra aqui, ela serve para a gente em partes.
Isso é uma distração. Uma distração para que você se apegue em coisas que vão te levar para a morte, um caminho de destruição e não para a vida. E infelizmente, pessoas têm vivido as suas vidas anos e anos, achando que pelo fato de estar dentro de uma igreja e envolvido com tantas coisas, elas estão agradando a Deus, mas nunca tiveram uma experiência de vida, de fé e de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Se eu perguntasse para você hoje, individualmente, você sabe dizer o dia, você sabe dizer o momento, independente da data, mas você sabe pontuar na sua vida um momento em que você teve uma experiência de vida, de salvação com Jesus? Porque se você, no seu coração, não tem certeza, se você não tem convicção de um dia, de um momento, de uma ocasião em que você foi confrontado com o Evangelho, em que você tomou consciência de que você é um pecador, que você tomou consciência de que o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo, se você nunca foi confrontado que eu e você, sem Deus, nós estamos mortos espiritualmente, se você não tem essa certeza, é porque você ainda não encontrou o caminho da salvação. Porque a palavra de Deus nos afirma que quando eu e você, nós somos alcançados pelo Evangelho, pela graça de Deus, nós nos arrependemos do nosso pecado, nós confessamos a Jesus como nosso Salvador, e em nosso coração nós cremos que Ele é o único Salvador. O nosso espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos de fato filhos de Deus. Então não existe a possibilidade de você ser um filho de Deus e você não ter essa certeza no seu coração. E eu quero dizer, finalizando esse tópico, que Deus, Ele pode te salvar independente da sua religião. Independente se você vai 1, 2, 3, 50 vezes na igreja, se o seu coração não for alcançado pela ação do Espírito Santo de Deus, você pode ser um cara que foi todos os cultos e ainda assim estar num caminho de morte e separação eterna de Deus. E por fim, eu quero citar mais um exemplo, que ele está muito próximo, um caminho que está muito próximo desse da religião, que é o caminho das boas obras. Infelizmente nós temos muitas pessoas, e talvez eu e você vivamos um momento da nossa vida, em que nós achamos que nós podemos negociar com Deus, de tal forma que eu faça alguma coisa, e Ele me salve. E o último exemplo que eu quero citar aqui, é um exemplo que também está em Lucas capítulo 18, mas alguns versículos antes, do versículo 9 ao versículo 14, que é a parábola do fariseu e do publicano, que inclusive em outra oportunidade nós estudamos aqui. E a palavra de Deus diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda sou como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E depois nós temos aqui o versículo 13 que diz: o publicano, porém, estando em pé, longe, ele não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu disse que o caminho das boas obras, ele caminha muito próximo da religiosidade, porque nós podemos ver aqui este homem que era um fariseu, era um homem religioso, e na oração dele, ele cita várias coisas que ele fazia, e que ao entender dele, ele deveria ser aceito na presença de Deus, por causa daquilo que ele praticava.
E da mesma forma que, meus queridos, você não é salvo, você não alcança a graça de Deus frequentando uma igreja, você também não alcança a graça de Deus doando cesta básica para os outros. Não que você não deva fazer, você deve fazer. Mas você não deve usar isso como meio de troca na presença de Deus. E sabe, meus queridos, esses caminhos que nós citamos, poderíamos citar muitos outros. Você vai perceber que todos esses caminhos muitas vezes estão relacionados a coisas que nós podemos fazer para que nós alcancemos algo na presença de Deus. E é exatamente por isso que esses caminhos não nos aproximam de Deus, pelo contrário, nos distanciam de Deus, porque a salvação, o perdão dos nossos pecados não diz respeito a algo que eu e você façamos. Há pessoas que eu e você nos tornemos. A salvação, ela depende única e exclusivamente da ação do Senhor nas nossas vidas. E é por isso que eu e você muitas vezes passamos pela nossa vida batendo cabeça, nos frustrando, porque talvez nós estamos percorrendo caminhos, assim como esse que eu citei, tentando resolver os nossos problemas com a nossa própria capacidade, tentando às vezes caminhar caminhos da parte financeira, buscando sucesso, buscando a fama, buscando sermos bem-sucedidos, achando que nós vamos encontrar a felicidade nessas coisas. E, infelizmente, esses caminhos nos afastam, nos levam para o oposto daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E finalizando esses pensamentos, eu gostaria que você fosse levado aí nos seus pensamentos, individualmente, qual caminho você tem percorrido na sua vida. Porque, como eu disse, nós vivemos dias de distrações, de ilusões. E nós estamos inseridos, independente de quem você seja, se é a primeira vez, a segunda, a 10ª vez que você vem na igreja, eu gostaria que você parasse nesses últimos minutos e refletisse qual caminho você tem trilhado na sua vida. Nesse momento, não adianta você pensar no caminho que a pessoa do seu lado está caminhando. Seja ela seu parente ou não, seja ela seu cônjuge ou não. Porque espiritualmente falando, o nosso caminho com Deus, ele tem que ser individual. A nossa salvação, o nosso acerto de contas, o nosso perdão de pecados, ele não é feito em coletividade, ele é feito individualmente. E eu gostaria que você desligasse os seus pensamentos nesse momento, dos seus problemas que talvez você esteja enfrentando no seu dia a dia, talvez as dificuldades no seu trabalho, as dificuldades talvez no seu relacionamento, seja no seu relacionamento com o seu cônjuge, seja no seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com algum outro parente. Que você deixasse de lado aquilo que talvez você esteja buscando, talvez você esteja buscando uma profissão mais bem-sucedida, talvez você esteja percorrendo um caminho que você queira alcançar um sucesso, uma realização profissional. E você parasse para pensar se em algum momento você já entregou o seu coração para o Senhor. E é necessário que nós tenhamos esse momento de reflexão, porque o nosso dia a dia, ele tem sido totalmente o oposto disso. Quantos de nós temos um aparelho desse nas nossas mãos, todos os dias? E constantemente, eu e você, nós temos sido bombardeados pelas redes sociais, com coisas que são aparentemente coisas boas, mas são ilusões. E eu não sei se você já parou para refletir nisso, mas esse aparelho aqui, ao mesmo tempo que ele nos ajuda em tantas coisas, ele tem nos escravizado também de tantas formas. E espiritualmente falando, infelizmente, as redes sociais, elas têm nos oprimido de tal forma que nós muitas vezes estamos vivendo frustrados por consequência daquilo que nós consumimos no nosso dia a dia. Afinal de contas, não é só as mensagens distorcidas que nós ouvimos, mas quantas e quantas vezes você está ali na rede social, passando a tela ali para cima, buscando uma coisa interessante para ver, mas perceba que a rede social, ela foi construída para que você viva numa bolha. Perceba que a rede social, ela dificilmente aparece para você uma coisa que vai te contrariar, uma coisa que vai te confrontar.
Se você tem um determinado tipo de gosto para música, a chance de aparecer cantores que cantam aquele gênero musical é muito grande. Se você gosta de um determinado tipo de alimento, nas suas redes sociais, provavelmente vai aparecer aquilo que você gosta. Um churrasco, uma receita bem feita de lasanha. Se você gosta de um determinado tipo de moda, principalmente as mulheres, e se você curte um post, se você compartilha com a sua amiga, provavelmente você já percebeu que vai automaticamente começando a aparecer mais e mais coisas, o quê? Que você gosta. E aquilo vai alimentando o seu ego. Dificilmente você vê aqui neste aparelho, na sua rede social, pessoas que pensam diferente de você. Afinal de contas, você vê uma entrevista e um determinado assunto é discutido, e você às vezes concorda com aquele entrevistador e aquele entrevistado, e você curte aquela postagem, automaticamente começam a aparecer outras pessoas que têm o mesmo pensamento daquela pessoa, e você vai sendo envolvido em ideias, em comportamentos, e que você acha que você está vivendo algo legal, algo bacana. E qual que é o problema disso? Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos dias em que dificilmente nós gostamos de ser contrariados. Dificilmente nós gostamos de pessoas que têm ideias e opiniões divergentes de nós. Por quê? Porque a todo instante eu tenho contato com coisas que eu gosto, que eu curto, que eu compartilho, e ideias que eu acho certo. E é por isso que nós vivemos dias em que, se eu sou do grupo A, e eu encontro alguém no nosso mundo físico, alguém que é do grupo B, é impossível nós termos algum tipo de relacionamento. É inadmissível que essa pessoa pense assim. De onde esse maluco tirou essa ideia? E isso vai nos afetando não só no nosso trabalho, mas isso vai afetando também os nossos relacionamentos. Porque, como consequência disso, além das ideias, o comportamento nosso também começa a ser moldado por aquilo que nós vemos e aquilo que nós consumimos. Logo mais, aquela pessoa que convive com você, ela começa a aparecer com tantos defeitos. Afinal de contas, a pessoa que você segue, que você curte na rede social, não tem defeito. Mas aquela pessoa que está do seu lado, o seu cônjuge, talvez ele não tenha tantas qualidades assim, e você começa a tratá-lo com desprezo. Você começa a esperar que essa pessoa seja uma pessoa que não existe, porque foi inventada pela rede social. Talvez você comece a olhar para o seu marido, afinal de contas você está ali na rede social e só vê o quê? Aquele cara que acorda às 5 horas da manhã para correr, coloca a sua bermudinha, toma um banho de gelo, sai para caminhar, e está ali com o seu corpo todo definido, tomando seu whey, jogando seu beach tênis, empresário, carro do ano. Aí você olha para o camarada que está do seu lado. Ao invés do tanquinho, você tem um bujãozinho. E você começa a olhar para a vida dele e pensar, eu acho que eu mereço mais. Da mesma forma, o homem começa a olhar para a sua mulher, afinal de contas, aquela pessoa que está do seu lado, talvez ela não tenha tantas curvas quanto aquela que eu vi ali. Por que que ela não é igual a essa aqui? E nós começamos a viver de ilusões, achando que a pessoa que está do nosso lado deveria ser aquela da rede social, nos comportamentos, nos hábitos, na aparência, nos pensamentos. E nós começamos a viver fora da realidade. E é por isso que no começo eu citei o exemplo, a frase daquele filme. Porque na nossa vida, enquanto nós estamos conectados e curtindo, compartilhando, futebol, tal, tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu sei, eu não posso ser contrariado, eu tenho que atingir meus objetivos, eu tenho que ser realizado, não importa, não sei o quê. Enquanto nós estamos distraídos, a nossa vida está passando. E principalmente nós não estamos nos atentando à nossa condição espiritual. Nós estamos sendo levados a viver em um mundo paralelo, um mundo de ficção, aonde o que vale é o nosso prazer, é sermos
nutridos com aquilo que nós gostamos. E não existe em momento nenhum renúncia. Não existe em momento nenhum confessarmos os nossos pecados. Não existe em momento nenhum confrontamento. E isso é um caminho de morte. É um caminho de destruição. Porque da mesma forma que o show de ilusionismo, no estalar de dedos, no piscar das luzes, algo já aconteceu e você estava distraído. Chegará um dia em que as oportunidades de reconciliação com Deus, elas acabarão. E você terá perdido a oportunidade de salvar a sua alma. Você terá vivido uma vida num caminho de ilusão. E você, da mesma forma no versículo que nós lemos no início, chegará num caminho de morte. E eu tenho falado de tantos caminhos que nos levam para longe do Senhor. E a que conclusão nós chegamos? Afinal, qual caminho nós devemos seguir? Eu não sei se você lembra o último louvor que nós cantamos, antes da mensagem. E para aqueles que prestaram atenção, perceberam que mesmo sem a gente combinar, o louvor, ele respondeu a esta pergunta. Já que eu não devo trilhar esses caminhos de morte e separação, qual caminho eu e você nós devemos tomar para a nossa vida? O próprio Senhor Jesus Cristo diz aos seus discípulos em João capítulo 14, afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E eu reforço a pergunta: você já encontrou esse caminho que é Jesus Cristo? Você já teve de fato uma experiência de fé, de reconciliação? Você já saiu desse mundo de ilusão e tem uma vida de salvação em Cristo Jesus? Se você ainda não teve essa experiência, eu convido que você faça uma oração nessa noite pedindo que Deus, Ele possa abrir o seu entendimento, Ele possa te convencer que de fato Ele é o único caminho. Porque talvez você vai sair daqui hoje e você vai lembrar de partes daquilo que você ouviu, e talvez eu com os meus argumentos, com as minhas palavras, não serão suficientes de esclarecer aquilo que talvez esteja no seu coração. Mas o meu desejo não é que você saia daqui levado pelas palavras, mas que você sinceramente no seu coração, chegando na sua casa, ou aqui mesmo após esse culto, feche os seus olhos, ore ao Senhor para que Ele convença você. Se você não tem certeza, se você tem dúvida, se você acha que tudo aquilo que você ouviu não faz sentido, peça que Ele esclareça aquilo que você tem dúvida no seu coração. Se você sente que você ainda está num caminho de ilusão, um caminho que tem te levado para longe da presença de Deus, se você ainda não tem convicção de salvação, se você ainda não tem a certeza de que é um filho de Deus, peça que Deus transforme o seu coração. Porque não sou eu, não são os líderes dessa igreja, não são as religiões, não é nenhuma outra pessoa a não ser Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, que é capaz de convencer você, de perdoar os seus pecados e transformar o seu coração para que você seja aceito na presença dEle novamente. E o meu desejo é que você faça isso hoje. Porque da mesma forma que um show de ilusionismo, uma hora ele acaba, e fica simplesmente aquela sensação de frustração, porque você não entendeu nada do que aconteceu. Um dia os caminhos de ilusão que nós estamos vivendo, eles chegam ao fim. E o meu desejo é que você, o quanto antes, seja levado para o caminho da vida, que é o Senhor. Para que não chegue ao final da sua vida e você tenha um encontro com Deus, e você não teve a experiência, não teve a salvação adquirida por meio de Jesus, e você chega à conclusão de que você parecia que estava no caminho certo, mas era só ilusão. Que Deus possa despertar o seu coração nessa noite, e você não viva na ilusão,
mas que você viva no caminho que é, o único caminho que é Jesus Cristo. Amém.